É possível prevenir câncer de mama com comprimidos? Será? Vem comigo, vamos falar sobre isso. Falamos muito como prevenir câncer de mama através de mudança de hábitos de vida, evitar excesso de bebida alcoólica, realizar atividade física, não ser obesa, não utilizar reposição hormonal em excesso na pós-menopausa. Mas será que é possível fazer uma estratégia mais proativa, utilizando algum remédio para prevenir essa doença? E a resposta é sim. Não devemos utilizar esse remédio para qualquer paciente. Mas existiram vários estudos que identificaram mulheres que tinham um alto risco de desenvolver a doença, um risco maior do que a população em geral. E não necessariamente essas mulheres têm somente alterações genéticas. Às vezes, a presença de algumas características, como por exemplo uma alta densidade mamária, ou uma biópsia que foi realizada e identificou células atípicas da mama, já coloca essa paciente em um patamar de risco elevado para desenvolver essa doença. Então, quando você consegue identificar essas mulheres que têm um risco um pouco maior do que a população, essas se transformam então no alvo para a realização de um tratamento preventivo com medicamentos. Inúmeros já foram testados e, de forma geral, eles conseguem reduzir em torno de 50% o risco de desenvolver câncer de mama nessas mulheres pré-selecionadas. Mas como saber se você é uma candidata a utilizar esses medicamentos? Converse com o seu mastologista ou ginecologista. Existem calculadoras que estão disponíveis na internet, que você coloca algumas das suas características, como por exemplo densidade mamária, idade, peso, história familiar, e a partir dessas calculadoras você tem uma estimativa de risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Se alguns limites são ultrapassados, como por exemplo um risco maior do que 3% de desenvolver câncer de mama nos próximos 5 anos, um risco maior do que 5% de desenvolver câncer de mama nos próximos 10 anos. Esses são limites importantes que, quando são ultrapassados, as pacientes então podem se beneficiar do uso desses medicamentos. Mas quais são esses comprimidos? Eles são extremamente acessíveis e muito baratos, inclusive, para adquirir. O mais estudado se chama tamoxifeno, que é um bloqueador do receptor de estrógeno. Mas existem outros, como por exemplo o haloxifeno, que atua de forma muito semelhante ao tamoxifeno, e uma outra classe de medicamentos chamada inibidores de aromatase. Todos esses remédios conseguiram demonstrar uma redução consistente de pelo menos 50% de desenvolver câncer nessas mulheres. Esses remédios precisam ser utilizados por 5 anos e são remédios que exigem um acompanhamento para serem utilizados, que podem ser feitos às vezes por oncologistas ou também por médicos que estão habituados a acompanhar pacientes que fazem tratamento de câncer de mama, como por exemplo mastologistas. Portanto, converse com o seu médico assistente e avalie se você é uma das pacientes que pode se beneficiar do uso de comprimidos para se prevenir contra câncer de mama.